É com um enorme prazer que venho aqui, não só porque estes colóquios me parecem extremamente úteis na sua dimensão transversal ao nível de conhecimento, na medida em que universos da cultura literária, da história e das artes convergem ou dialogam entre si no sentido de apresentar as últimas visões sobre as temáticas associadas ao Renascimento. Quando a Ana Paula, muito simpaticamente, me pediu para eu vir fazer uma das conferências, enfim, como o Nuno acabou de dizer, eu podia falar sobre pintura, podia falar sobre escultura, podia falar sobre arte flamenga, enfim, várias outras questões, mas decidi, eu gosto de ter desafios, tenho debruçado ultimamente muito sobre a obra de Francisco de Holanda e, portanto, acho que devo, e sendo a própria personalidade de Francisco de Holanda uma personalidade fundamental no contexto da cultura portuguesa do século XVI, eu considero, embora isto possa parecer chocante a alguns de vocês, que nós estamos diante de uma figura da envergadura do Luís de Camões, em termos da teoria da arte e da crítica da arte. É importante eu começar desde já por dizer que é assim que eu entendo Francisco de Holanda, lendo, como eu de facto tive a ocasião de ler, aliás, devo dizer, eu li os Lusíadas integralmente por imposição do nosso velho professor Jorge Borges de Macedo. Enfim, eu sou uma pessoa já muito antiga, não é? Eu, portanto, fui aluno do professor Borges de Macedo e ele obrigou, no último ano, aliás, em que ele foi o ano do 25 de Abril, curiosamente, portanto, agora vocês já podem fazer as contas relativamente à idade, obrigou os alunos todos a lerem os Lusíadas, mas de ponta a ponta, em função de não sei quantos itens, e no meu grupo calhou lermos as pessoas nos Lusíadas. Portanto, nós temos que ler integralmente os Lusíadas, do primeiro verso ao último verso, à procura das pessoas. Fizemos uma teoria, enfim, foi apresentada depois diante dele, ele até gostou, que era uma pessoa extremamente exigente, como vocês penso que saberão, lendo as coisas dele, percebem completamente. E desta vez, o que é que eu fiz relativamente a Holanda? Fiz exatamente a mesma coisa, mas já não suscitado por nenhum professor, por mim próprio. Li as obras de Francisco de Holanda integralmente, de uma ponta à outra, rigorosamente, linha a linha, e cheguei à conclusão, para além, obviamente, de ter lido o que Silvio Desbartes escreveu sobre ele e o que Ángel Gonzalez Garcia escreveu, sobretudo a sua fabulosa edição crítica, que ainda é a edição que está de pé, a edição da Imprensa Nacional do ano de 83, é muito importante. Mesmo a edição da versão inglesa do tratado, que é decalcada da edição de 83, penso que não tem a novidade que a edição de 83 representou naquela altura, porque é uma edição integral e não apenas dos famosos diálogos de Roma, que é outro dos problemas com que nós defrontamos quando abordamos a questão do tratado, é se ter mutilado a obra de Francisco de Holanda e a ter divulgado apenas a partir dos diálogos de Roma. E ela ser conhecida e estudada a partir dos diálogos de Roma. Isso é um erro tremendo que Ángel Gonzalez Garcia e Silvio Desbartes levaram a vida toda a combater. Ou seja, a obra fundamental de Holanda não está nos diálogos de Roma, está precisamente no livro primeiro do da pintura antiga. Os diálogos de Roma são uma ilustração, em termos de exemplar e em termos de confirmação do argumentário por parte de autoridades, na lógica da forma de diálogo, que é a forma platónica por excelência, como sabemos, mas o grosso das concepções estão, efetivamente, e isso é fundamental defender, no livro. Ora, eu hoje, e passando já, vou tentar, nos tópicos, não quer dizer que eu siga rigorosamente o que aqui está, mas falarei de todas estas questões. Começarei naturalmente por uma distinção entre o que seria o processo criativo em Francisco de Holanda do processo criativo segundo Francisco de Holanda. As duas coisas seriam possíveis, só que a primeira envolveria estudos de natureza analítica sobre o seu corpus artístico que não estão feitos. Ou seja, estudos sobre o corpus, os dois grandes códices iluminados que se encontram em Espanha, o livro das Antiguárias e o De Aetativus Mundi Imagines, que ainda estão por fazer, que são estudos acerca dos suportes, estudos acerca do modelo de preparação, dos pigmentos utilizados, etc. Isso seria, naturalmente, a lógica do processo criativo em Francisco de Holanda. Podemos fazer isso no único códice que está entre nós, que é o da Fábrica de Falência à cidade de Lisboa, onde tem dois tratados, como vamos ver no final. Mas, de facto, o que eu quero analisar é o processo criativo segundo Francisco de Holanda, ou seja, segundo o que o teórico defende que deve ser.
E seria interessante um dia verificar se o processo está totalmente de acordo com o processo segundo. Como não deixa de ser interessante. Porque neste caso, nós temos a sorte de ter o artista e o teórico reunidos na mesma pessoa. E, portanto, podemos claramente analisar o que é que ele diz que deve ser e, finalmente, aquilo que efetivamente aconteceu na obra. E, portanto, essas duas situações não são normalmente fáceis de encontrar na obra de qualquer grande nome da história da arte mundial. E, neste caso, Holanda permite-nos as duas leituras. De qualquer maneira, nós vamos centrar-nos no processo criativo segundo. Não é? Ora, e a primeira coisa que temos que analisar é a própria estrutura do Tratado da Pintura Antiga como proposta. Penso que essa é uma das novidades que eu tenho trazido, é que é uma proposta para um novo modelo para o ensino artístico. Essa é algo que nunca tinha sido abordado, efetivamente, por nenhum dos estudiosos que o abordou. Mesmo o próprio professor Angel Gonzalez Garcia, a certa altura, fica perplexo com a estrutura do tratado, que ele não consegue encaixar em nenhuma das estruturas de tratados existentes. E, na realidade, para mim é claro, é porque a proposta do tratado é a proposta do novo modelo para o ensino das artes, que supera as pragmáticas, o nome até aparece no texto do Holanda como pragmáticas, as pragmáticas da formação mesteiral. Portanto, ele quer que essa formação mesteiral seja superada por um modelo que ele não define que será o da academia, mas que vai ser o da academia. Ou seja, as academias que vão ser formadas depois de ele ter escrito o tratado. Não nos esqueçamos que a primeira academia é formada em 1568 em Florença, a Academia de Vasari das Artes do Desenho, como é chamada, e depois, muitíssimo mais tarde, já depois da morte da Holanda, em 94, 95, a de Roma, a Academia de Belas Artes de Roma, de Zuccari, não é? Portanto, estas duas academias concretizam na prática o modelo de ensino que era defendido por Francisco de Holanda ao longo do seu tratado. Depois temos uma questão muito importante, que é o paradoxo que encontramos em Holanda, como bom neoplatónico que é o paradoxo entre os dons inatos e o honesto estudo. Afinal, é-se pintor porque se aprende ou é-se pintor porque se nasce pintor? Portanto, esta questão, que ainda hoje, de alguma maneira, incendeia um pouco a nossa imaginação, sobretudo os que trabalham com futuros candidatos a artistas, como é o meu caso e de outros que aqui se encontram na sala. A questão é essa: estamos diante de uma questão inata ou de uma questão que resulta do honesto estudo, ou então da combinação entre as duas, como Francisco de Holanda irá defender. E por isso mesmo, por onde deve aprender o pintor e que ciências convém ao pintor. Ciências porque ele próprio acha que a pintura é uma ciência, na realidade. Ciência no sentido renascentista do termo, que é evidentemente um conjunto de saberes codificados e de normas para a adquisição desse saber que estão perfeitamente também definidas. E depois temos exatamente o processo criativo em si, da ideia ao desenho, do desenho à pintura. Portanto, esta é a sequência tradicional que Francisco de Holanda estabelece e que se vai tornar paradigmática. Finalmente, gostaria de terminar a minha conferência com uma reflexão acerca da relação entre o que ele defende no Tratado de 1548, da pintura antiga, e os últimos tratados. Portanto, os tratados tardios, a famoso da fábrica que falece à cidade de Lisboa, e, sobretudo, o segundo tratado, muito menos conhecido e muito menos falado, que é da ciência do desenho. E esse segundo tratado aliás, os dois são submetidos à censura inquisitorial. Não deixa de ser curioso, muitas pessoas não sabem isso, mas é. E há um despacho do próprio inquisidor, que é o mesmo que censurou os Lusíadas, é importante dizer, foi a mesma personalidade que censurou os Lusíadas que se debruçou. Aliás, estamos na mesma data, 1571. É a produção dos dois tratados e 72 é a primeira edição dos Lusíadas, portanto estamos exatamente nas mesmas datas. E quando Francisco de Holanda é obrigado, portanto, a alterar o tratado, e nós temos no Códice, que está cá em Lisboa, precisamente o despacho do censor e depois as alterações feitas por Holanda nas palavras que supostamente identificariam os conceitos. E o que é extremamente interessante
é que as palavras mudam, mas os conceitos não mudam, como eu vou tentar demonstrar. Portanto, Francisco de Holanda manteve-se fiel à sua fé filosófica neoplatónica do princípio ao fim da vida. Ao contrário do que um colega nosso tentou demonstrar, que ele tinha passado a adotar o aristotelismo no final da sua vida. Considero que não é de maneira nenhuma esse o caso e vou exatamente demonstrar essa questão. Bom, portanto, este é o nosso... enfim, é sempre bom ver as caras, não é? E aqui temos o único autorretrato que o Holanda deixou de si próprio, que está na última página, no último fólio do seu livro iluminado, que é a Bíblia e Imagens de Etatibus Mundi Imagines. Portanto, Holanda apresenta o seu livro que está a ser abocanhado pelo cão da malícia dos tempos. Não deixa de ser interessante, ele era de facto uma das pessoas em Portugal que foi mais, com certeza, alvo daquilo que é a doença nacional, a inveja, não é? De acordo com um dos filósofos desta casa, precisamente, não estou a dizer que sou eu a dizer isto, não é? Mas um dos filósofos desta casa é que diz que a inveja é um dos grandes males e Holanda terá sido certamente um dos primeiros a ser vítima. E ele, aliás, invoca, não deixa de ser interessante, esta leitura já foi feita por Sylvie, eu próprio também, que é, temos a fortaleza ao centro, que o defende, acompanhada lá atrás da fé e da caridade. Portanto, duas das virtudes teologais e uma das virtudes cardeais. As três são convocadas para o defender face a esta invectiva da malícia dos tempos, atacando o seu como cão, não é? O seu livro. É importante dizer-vos que do coração, isto não se vê quase, mas do coração da caridade sai precisamente um fio de sangue vermelho que indica a presença da graça divina, porque eu próprio já defendi num outro texto que publiquei em França que neste livro há uma teoria da cor muito interessante, que é a cor está presente quando está presente a graça divina. A cor deixa de estar presente quando a graça é perdida pelos nossos primeiros pais no pecado original, por exemplo. E depois todo o resto da sequência da história do homem é sem cor, até que reaparece na história a cor com a encarnação. E depois a cor não permanece em todos os fólios, mas fica sempre o sangue salvífico de Cristo a aparecer como elemento definidor da teoria da graça. Bom, ora, logo a primeira questão fundamental é que o Tratado da Pintura Antiga, logo na sua formulação inicial, legitima metafisicamente a pintura através da fórmula Deus Pictor. Portanto, Deus é o primeiro pintor. No retábulo do mundo, ele próprio diz, não é? Portanto, ele acha que é um retábulo do mundo e que Deus, com o seu primeiro gesto, instaura, digamos assim, a criação e ao mesmo tempo também a pintura. Portanto, como Deus é o pintor, o primeiro pintor, ele cria ex nihilo o mundo a partir de um gesto criador. Por isso mesmo isto é extremamente importante, porque todo o processo criativo da Holanda remete para Deus, não é? Deus é a fonte da ideia primeira e, portanto, a ideia vai beber na origem divina e é exatamente, aliás, a essa altura, na sua definição, como vamos ver um pouco mais à frente, fala de uma árvore cujas raízes estão no céu e os frutos são a pintura. Portanto, é uma árvore ao contrário, não é? As raízes estão no céu e depois os frutos da árvore são a pintura. É, de facto, uma imagem extremamente interessante que Holanda... Aliás, estas imagens nem sempre têm sido... Uma coisa é as imagens que o artista deixou plasmadas como imagens e outra coisa são as imagens literárias que ele constantemente utiliza e que nem sempre têm sido devidamente avaliadas. Depois há a questão da conciliação entre os dons inatos e o honesto estudo, particularmente no prólogo e nos capítulos 7, que tal deve ser o pintor, para digno de ser pintor, misterá-nos ser pintor, e finalmente o 8, que ciências convém ao pintor, e então ele aí desfia completamente aquilo que vão ser os capítulos fundamentais de todo este livro 1. Ser instruído nas letras latinas e na filosofia natural, em teologia, nas fábulas da poesia, portanto em toda a mitologia greco-latina, em cosmografia e geografia, em geometria e matemática, em anatomia. Ele, aliás, diz a geometria, a matemática e a anatomia são os próprios do artista, os próprios do pintor, ou seja, os saberes próprios do pintor. Ele vai, portanto, convocar disciplinas do trivium e do quadrivium
para fundamentar, no fundo, aquilo que desde Alberti estava a reclamar, que a pintura ou as artes visuais são artes liberais. Portanto, é uma das grandes polémicas, como sabemos que atravessa todo o Renascimento, é o reclamar contra a tradição medieval e até da Antiguidade de que as artes não eram artes liberais. E, portanto, as artes visuais não eram artes liberais. E, portanto, ele reclama de uma forma veemente esse estatuto, recorrendo, de facto, a esta estratégia. Para que o pintor seja efetivamente instruído, ele tem que se instruir em todos esses domínios de natureza, tanto das disciplinas do trivium como das disciplinas do quadrivium. A resolução do paradoxo, por segue nos 2 capítulos intitulados Por onde deve aprender o pintor, e aqui está a frase que eu tomei para título, imitar-se a si próprio. Reparem, é extremamente importante. O engenho excelente e raro não deve contrafazer, é a origem da palavra contrafação, não é? Ou imitar a nenhum outro mestre, senão imitar-se antes a si mesmo. Ora, esta questão é muito interessante, já tinha sido sublinhada pelo professor Henrique Gonzalez e Garcia, que considerando que isto era afinal o tópico ogni di pintore di pinge sé, ou seja, o pintor se pinta a si próprio, não é? De certa maneira, chega até aos nossos dias, nos escritores do século XX, que dizem que cada romance é o mesmo. Não é? Portanto, estão sempre a escrever o mesmo romance, que é o de si próprios. Pelo menos, alguns dos grandes escritores portugueses do século XX disseram isso. No entanto, o que eu penso que é importante é sublinhar que Francisco de Holanda coloca esta questão antes da imitação da antiguidade e antes da imitação de Deus e da natureza. Portanto, ou seja, aquilo que seriam os tópicos mais importantes do conceito de imitação ou de mimesis em Francisco de Holanda, de acordo com a teoria do Renascimento, imitar Deus, imitar a natureza, imitar a antiguidade, ele põe em primeiro lugar imitar-se a si próprio. Ora, esta questão, de facto, coloca Francisco de Holanda num patamar totalmente platonizante, obviamente, não é? Aliás, logo a seguir, reparem que ele faz a distinção entre antigo e velho. Porque, de facto, como disse Sylvie Desvart, para a Holanda, a pintura antiga, que é o que está no título, é a pintura nova, obviamente. Simplesmente ela baseia-se no conceito ficiniano de prisca teologia. E a prisca teologia é a teologia primitiva ou primordial, que, de facto, é universal no tempo e no espaço, por isso mesmo todos os povos a terão conhecido no seu tempo. Aliás, há a certa altura uma referência às artes dos antigos índios, ou dos indianos, não é? Portanto, da antiga Índia, como também tendo conhecido, efetivamente, a pintura antiga, e, ao ser redescoberta, ficará como nova. Portanto, ele não pede uma reprodução exata daquilo que seja a arte antiga. Ele pede uma nova arte baseada nos preceitos que definiram a pintura antiga. E é isso que, de facto, depois. Ora, aqui está exatamente a questão do paradoxo. Digno de ser pintor, mas terá de ser pintor. Pois o pintar não se aprende. Não é? Isto é interessante porque a seguir há capítulos a dizer por onde deve aprender o pintor. Não é? Mas, de qualquer maneira, qual é a questão? Está logo a seguir. Isto sem saber como, pois no inocente menino, que há de ser famoso nesta profissão, tem eu para mim que já está infundido e posto toda a profundidade do saber que depois se há de nele descobrir quando for tempo de exercitá-lo e descobri-lo. Portanto, esses dons têm que ser descobertos e exercitados. Efetivamente, nós estamos muito longe das concepções de Piaget relativamente àquilo que são os conceitos fundamentais que depois têm que ser, em determinados momentos da nossa existência, exercitados. E primeiro descobertos e depois exercitados. Quantas pessoas nós conhecemos que têm dons absolutamente incríveis para a música, a dança, etc., mas que nunca tiveram a oportunidade de os descobrir e de os exercitar. E, portanto, nunca poderão, efetivamente, atingir a excelência nesse domínio. Portanto, isso é. E, portanto, mas ele acrescenta, e é o texto que está em laranja, uma questão fundamental que eu nunca imaginaria encontrar num autor do século XVI, que é o argumento genético. Ou seja, para além de se nascer pintor,
o pai ou a mãe ou alguém da família tem que ter tido alguma ilustração em qualquer arte. E esta questão é igualmente de uma novidade extraordinária relativamente a um autor que estamos a ver, que escreve ainda na primeira metade do século XVI. Nós estamos a ver um tratado que é concluído em 1548. Portanto, depois de ter definido conceptualmente, historiado a nova pintura e ter defendido um novo perfil ontológico e formativo para os futuros pintores, assente na resolução do paradoxo entre dons inatos e método de estudo, o conjunto dos restantes 34 capítulos, porque o livro 1 tem 44 capítulos, portanto os primeiros 10, ele faz tudo isto, e depois os restantes 34, discrimina sectorialmente os preceitos e os contributos das ciências de apoio a esse honesto estudo, no âmbito desse novo tipo de formação, nunca explicitamente nomeado, mas sempre implícito, que é a tal formação que mais tarde se irá consagrar nas academias de arte de Florença e de Roma, e em todas as outras que derivaram delas, como é evidente. A razão de uma tão anómala estrutura do tratado face à tratadística imediatamente anterior, por exemplo, Alberti, que dividiu o seu tratado em ars, artifex e opus, não é? Entre o que é a arte, a definição da arte, a definição do estatuto do artista e, finalmente, o que é a pintura, ou o que é que deve ser a arte concreta, reside finalmente no facto de Holanda propor no livro primeiro do seu tratado um novo programa de formação de artistas que permitisse a realização da antiqua novitas, ou seja, da tal pintura antiga que redescoberta se torna em nova, não é? Mas baseada na antiguidade. Funcionando o livro 2, que até agora é sempre visto como a obra de Holanda, mas não é, efetivamente, como instância legitimadora do argumentário. Com a presença das autoridades, os artistas Miguel Ângelo, Júlio Clóvio ou Valério Belli, aliás, Miguel Ângelo está presente nos 3 primeiros, mas também os humanistas Latânzio Tolomei e Vitória Colonna, e o desfiar de vários exemplos, não é? Que vão sublinhar e confirmar o que é dito no livro primeiro. Não há nada no livro segundo que não esteja já previamente e teoreticamente definido no livro primeiro. Essa é que é a questão que tem escapado, infelizmente, a muita bibliografia internacional. Portanto, os tais capítulos organizam-se de acordo com a diferença entre o que ele chama arte antiga por oposição à arte velha. Não é? Para ele, a pintura que se fazia no seu tempo era velha, e porque o que ele queria era a pintura antiga, que era a nova, efetivamente. Não é? Portanto, a invenção ou a ideia, que ocupa os capítulos 14 e 15, a proporção ou simetria, em 17 a 22, com depois imensas incursões iconográficas que vão do 26 ao 33, o decoro ou decência nos capítulos 34 a 44, incluindo a existência e aspectos técnicos da luz e sombra, das cores e dos géneros e dos modos de pintar. Portanto, defende a universalidade e a proeminência do desenho que identifica com a pintura. Portanto, por isso, não deixa de ser interessante que, enfim, devido ao seu contacto com o Miguel Ângelo, obviamente, a precedência do desenho sobre a pintura está no cerne do seu processo criativo. Nós vamos perceber que o desenho é a primeira manifestação da ideia e já tem, como ele diz, todos os ossos da pintura. Exatamente. Já tem toda a substância e ossos da pintura. É exatamente a frase que o Holanda utiliza de uma forma muito clara. Não é? Portanto, a pintura velha dos modernos pintores é aquilo que ele acha porque a pintura antiga não pinta ninguém agora. Ou somente 1 ou 2, até 3 homens, neste largo mundo que tanta gente tem. Bom, a gente sabe logo que é Miguel Ângelo, com certeza, não é? Quem são os outros 2 é que é um bocadinho mais difícil de imaginar. Talvez um seja Tiziano, uma vez que no tratado sobre o retrato, que ele conclui no ano a seguir, ele elogia Tiziano, mas curiosamente acha que o pai, António de Holanda, tinha feito um retrato que o imperador Carlos V tinha apreciado mais do que o retrato de Tiziano. Enfim, bom filho, não há dúvida nenhuma que ele é. Exatamente, não é? E que reconhece o contributo do seu pai na sua formação artística, não é? Portanto, o objetivo, o terceiro poderá ser Leonardo, mas eu penso que na época o conhecimento de Leonardo não seria tão direto. Rafael, isso com certeza, até porque ele está em Roma e, portanto, pôde ver com certeza obras de Rafael, sem dúvida nenhuma, mas repare, ele restringe a 2 ou 3 nomes
dos contemporâneos que ele acha que ainda fazem uma pintura. Sem dúvida nenhuma que o mestre de tudo é Miguel Ângelo, como já vamos ver. Portanto, o que ele quer é uma nova formação que ponha fim às desairosas e néstias maneiras que pintam os modernos. Bom, com estas conversas, como é evidente, pode imaginar a inveja terrível que ele despertou a chegar a Portugal e a dizer estas coisas, não é? Porque, naturalmente, os pintores portugueses da sua época eram estes mesmos modernos que pintavam desairosamente e nestiamente. E por isso mesmo o seu relativo isolamento no seu tempo, se bem que eu penso que hoje em dia já está claramente provado que a geração a partir de 1550, 1560 vai para a Itália e exatamente vai cumprir aquilo que ele determinar como sendo a formação adequada para um artista. Portanto, a geração do maneirismo vai concretizar de alguma maneira os objetivos que Francisco de Holanda tinha definido para a formação artística. Bom, aqui temos a famosa definição de pintura e repare-se desde logo a primeira coisa. A pintura, diria eu, que era uma declaração do pensamento em obra visível e contemplativa. Esta definição é uma definição poderosíssima. Declaração do pensamento em obra visível e contemplativa. Portanto, contemplativa porque suscita a contemplação. Aliás, aquele passo famoso de Miguel Ângelo, ou posto na boca de Miguel Ângelo, em que ele critica a pintura flamenga por fazer chorar os devotos, não é? Ele o que diz é que o que está aqui em causa é uma crítica estética à pintura flamenga por causa dela se dirigir a um público não exigente. O que está ali em causa é essa, porque não tem que ver com a questão da devoção. Porque para ele, diz, uma má pintura distrai da devoção. E a verdadeira boa pintura reforça a devoção. Portanto, atenção que o passo famoso, que muito citado é contra a pintura flamenga, é por causa, exclusivamente, de questões de natureza estética. Aliás, em Francisco de Holanda temos a primeira manifestação clara de uma crítica da arte, no verdadeiro sentido do termo, através de todas essas formulações, coisa que nunca tinha até então verdadeiramente surgido. E a defesa de um conjunto de preceitos estéticos que se baseiam, obviamente, na imitação da antiguidade. Basicamente, na imitação da antiguidade. Ora, o imitar-se a si mesmo. Aqui temos a frase completa e a frase completa é muito explícita, porque se não imitar-se antes a ti mesmo e fazer por dar dele aos outros antes novo modo e nova maneira que imitar e de que possam aprender. Ou seja, o grande artista tem que ser modelo, não epígono. Esta questão também é essencial. E para quem trabalha numa faculdade como a de Belas Artes, como é o meu caso, os artistas percebem muito bem o que está aqui a ser dito, não é? Ou seja, muitas vezes convidam-se os alunos a ser epígonos, a seguir modas, a seguir tendências, quando o que eles têm que procurar é a expressão da sua própria individualidade. É isto que é exatamente hoje, ainda hoje, o centro da educação artística. E não, exatamente, meter os alunos a seguirem correntes, a seguirem, porque isso é fazer deles epígonos. E é exatamente isso com o que ele diz. Ele não quer que o artista seja um epígono, quer que ele seja exatamente um modelo. Ou seja, na procura da imitação de si próprio, ele possa tornar-se modelo e questão de imitação e não exatamente ao contrário. Não seguir a imitação ou o modelo. Aliás, é interessante porque eu penso que ele vai mais longe do que o próprio Vasari, que escreve a sua primeira edição em 1550, a segunda em 1568, dos vidas dos mais excelentes pintores, etc. E, de facto, eu acho que Holanda não fica a dever nada ao conceito de maneira de Vasari, senão até não estará. Aliás, Sylvie já tinha dito isso. O Tratado de Holanda é muito mais importante, sob o ponto de vista conceptual e filosófico, do que os tratados italianos do final do século XVI. Portanto, é de facto o grande tratado que aplica a estética, ou melhor, as teorias neoplatónicas à estética. É o primeiro e único grande tratado que o faz no século XVI. Os do final do século XVI já estão maculados por algum retrocesso nesse entusiasmo neoplatónico que a Holanda ainda tem em toda a primeira metade do século XVI. Em abono da inovadora formulação, ele refere
o juízo final da Capela Sistina de Miguel Ângelo. E aqui é uma questão interessante, porque ele esteve em Roma antes do juízo final ser descoberto, ou ser posto. Portanto, como é que ele conheceu o juízo final? É uma questão que se levanta ainda hoje. Mas o que nós sabemos de certeza é que ele tem o conhecimento do escândalo provocado pelo descobrimento, pelo momento em que é descoberto o juízo final. E digo, Miguel Ângelo foi constantíssimo, que nunca se deixou aniquilar dos comuns e fracos entendimentos dos imperitos, ou dos não peritos, se não eram conformes à sua primeira ideia e ao próprio natural, como ora novamente se tem mostrado na fachada da Capela de Sisto. Ele não está a falar da abóbada, está a falar da fachada da Capela de Sisto. A fachada é o fresco da Capela Mor, ou seja, o juízo final. Pintando mais como grande mestre, como covarde e fraco pintor, tendo mais de ver com a imortalidade das coisas que com fazer a vontade a quem não o entende. Bom, estas palavras, como podem imaginar, o tratado dificilmente seria publicado no seu tempo de vida, não é? Porque as concepções elas próprias estão resvés na heresia, embora nesta época nós vivemos em Portugal e em certa medida na Europa ainda uma certa liberdade de concepções que depois se fechará rapidamente nas décadas seguintes, como o próprio Holanda vai ele próprio sofrer, como vamos ver no final da comunicação. Bom, vamos começar então da ideia ao desenho e do desenho à pintura. Holanda disserta com maior ou menor desenvolvimento sobre cada um dos preceitos que serão necessários e começa, naturalmente, pela invenção ou ordem ou eleição, a que eu chamo ideia, que está no pensamento. Portanto, é uma realidade puramente conceptual. E está, obviamente, vinculada a Santo Agostinho, mas, sobretudo, às traduções realizadas de Platão por Marcílio Ficino e à própria obra de Marcílio Ficino, à teologia platónica de Marcílio Ficino. Mas, atenção, há aqui um problema, é que ele não desdenha, na sua definição, uma outra fonte da ideia. Não é só a suprema ciência de Deus, é também, como ele diz, em outra parte. Reparem aqui, a ideia na pintura é uma imagem que há de ver o entendimento do pintor com olhos interiores em grandíssimo silêncio e segredo, o qual há de imaginar e escolher a mais rara e excelente que sua imaginação e prudência puder alcançar, como um exemplo sonhado, ou visto em o céu ou em outra parte. O que é que pode ser esta outra parte? Os dados dos sentidos. Obviamente, não é? Porque um dos princípios fundamentais da arte do Renascimento é a imitação da natureza. E, portanto, aí tem que estar, nesta em outra parte, uma dimensão. E isso é extremamente importante, porque não há platonismo no Renascimento sem uma contrapartida aristotélica. Esta questão é fundamental e que os alunos que estão a ouvir-me devem ter isso em conta. Quando estamos a falar mesmo do autor neoplatónico como Francisco de Holanda, há uma base aristotélica em todo o pensamento, que vem da própria tradição cultural medieval que chega ao Renascimento. Há esta renovação do platonismo, que vem ainda por cima do conhecimento direto das fontes, que nunca até então tinha sido possível, graças à tradução de Marcílio Ficino dos Diálogos de Platão, mas há sempre uma base aristotélica que está lá, que nunca desaparece completamente. E esta questão é fundamental. Se não a entendermos, nunca vamos entender o pensamento deste autor, naturalmente. O qual há de seguir e querer arrematar e mostrar fora com a obra de suas mãos propriamente, como concebeu e viu dentro do seu entendimento. Portanto, para ele, concebe e vê no entendimento, em seguida, como ele diz, mostra fora com a obra das suas mãos, propriamente. Por isso é que a pintura é uma obra visível, é uma declaração do pensamento em obra visível e contemplativa. Esclarece ainda as implicações filosóficas pouco teológicas e pouco ortodoxas do conceito de ideia, ao considerar a possibilidade de a mesma salcandurar às origens divinas, alcançando assim uma iluminação. A ideia é a mais altíssima coisa na pintura que se pode imaginar dos entendimentos, porque como é obra do entendimento e do espírito, convém que seja muito conforme a si mesma, e como isto tiver, ir-se-á levantando cada vez mais, portanto, ascendendo, é? E fazendo-se espírito, ir-se-á misturar, com a fonte e exemplar das primeiras ideias que é Deus. Portanto, graças a essa sucessiva iluminação, ascensão e iluminação, ela obtém esse universo de iluminação. Isto é também uma novidade, porque, como vamos ver, o censor não acha isto.
não é? O censor tem uma opinião restritivamente aristotélica e vai obrigá-lo a tirar daqui esta dimensão de iluminação teológica e filosófica. Bom, e então, a seguir é o desenho. Sentará e terminará a sua fantasia, com grande cuidado e advertência, a formosura. Imóvel, o estado de descuido ou a pronteza que quer que tenha aquela figura ou história. Esta questão é muito importante. Figura ou história. Porque está aqui, claramente, a questão da distinção entre imagem icónica e imagem narrativa. História é o conceito de Alberti, obviamente, não é? Que é um conceito narrativo por excelência. É o conteúdo temático de uma pintura, mas para Alberti é claramente uma história, não é? É uma narrativa que está contada, que está fixada, digamos assim. E depois dele, nesta meditação, ter longamente imaginado e ajeitado muitas coisas, portanto, ou seja, escolhe, do bom o mais formoso e puro, quando já o tiver consultado muito bem consigo, ainda que com nenhuma outra coisa tenha trabalhado senão com o espírito, sem ter posto alguma mão na obra, pode-lhe parecer que já tem feito a maior parte dela. E pode já estar contente e quase descansado, pois tem assegurado aquilo que desejava e tinha por incerto. E o tem como um alvo a que se interessar, sempre a mão guardada no mais secreto e encerrado lugar que temos. Bom, como neste ponto ele se tiver, e agora, pura, velocíssima execução, à sua ideia e conceito, antes que com alguma perturbação se lhe perca e diminua. E se ser pudesse pôr com o estilo na mão e fazê-la com os olhos tapados, que é extraordinário, não é? Melhor seria por não perder aquele divino furor e imagem que na fantasia leva. Portanto, quase que ele diz que tem que desenhar logo de impulso com os olhos tapados, para que a ideia que surgiu no seu espírito possa ser imediatamente concretizada. Ainda aprofundando mais o processo criativo, ele esclarece as passagens da ideia ao desenho e do desenho à pintura, começando por dizer que, logo como a ideia está terminada e escolhida, como se quer for em obra, far-se-á e pôr-se-á logo em desenho. E primeiro que este se faça, ainda em sua perfeição, se faz o esquizo ou modelo dele. Portanto, ele defende aqui um esquiço ou esboço e depois, naturalmente, o desenho mais desenvolvido e, finalmente, o qual desenho, como digo, tem toda a substância e ossos da pintura. Antes é a mesma pintura, porque nele está ajuntada a ideia ou invenção, a proporção ou simetria, o decoro ou decência, a graça e a velocidade, a compartição e a formosura das quais é formada esta ciência. Portanto, ou seja, no desenho que segue ao esquiço, já estão todos os elementos que vão definir a composição pictórica. E, portanto, por isso mesmo ele acha que o desenho tem, como ele diz, a substância e os ossos da própria pintura. Aliás, aqui eu vou-vos mostrar duas imagens que estão na tradução espanhola de Holanda, porque Holanda tentou que o seu tratado fosse traduzido para castelhano, a fim de poder ser publicado. E o tradutor castelhano reproduziu dois dos desenhos que infelizmente nós não temos na versão portuguesa, porque eu penso que todos sabem, nós não temos o original da Holanda. Nós temos apenas o apógrafo, ou seja, um traslado que o Monsenhor Ferreira Gordo foi em 1790 fazer a Madrid, a partir do original que estava na posse de Diogo Sampaio, que era um grande teórico português das cores. E, portanto, a partir desse original, ele consegue fazer a cópia, mas não copiou os desenhos. Enquanto que na tradução espanhola, os dois desenhos iniciais estão copiados. Um é a Domus Picturae, a Casa da Pintura, portanto, ou seja, no fundo, o templo da Jerusalém Celeste em que se vai transformar a Casa da Pintura. Reparem, a pirâmide escalonada e depois o templo circular, o templeto circular que o coroa, não é? E assim ele diz, é uma candeia, a pintura é uma candeia, uma luz que inesperadamente num lugar escuro mostra obras que antes não eram conhecidas. Portanto, a definição de que a arte é a criação de mundos possíveis que não existiam antes e que de facto são criados. E esta ilustração precisamente daquele passo que há bocadinho estivemos a falar. Como neste ponto ele se tiver, porá velocíssima execução,
à sua ideia e conceito antes que alguma perturbação se lhe perca e diminua. E se ser pudesse pôr-se com o estilo na mão e fazê-la com os olhos tapados, melhor seria, por não perder aquele divino furor e imagem que na fantasia leva. Portanto, a sombra da pintura é a pintura com os olhos tapados para poder realizar melhor a pureza da ideia na sua concepção original. Ora, ainda gostaria de vos falar, antes de chegar à última parte, que é exatamente sobre a questão da iconografia cristã, porque Holanda é um profundo conhecedor de toda a iconografia cristã. E é exatamente em 7 capítulos inteiramente dedicados à iconografia cristã que ele mostra o conhecimento daquilo que o pintor deve possuir, que é o conhecimento dos conteúdos temáticos. Ele tem uma outra dedicada, outro capítulo dedicado às fábulas da poesia. O que são as fábulas da poesia? São, evidentemente, como vocês podem já, a mitologia greco-latina. Agora, aqui é muito importante, ele define, de facto, a diferença entre figura e história, entre representações icónicas e representações narrativas. Fala do que devem ser as imagens santas do nosso Salvador, as imagens invisíveis, como os anjos, a imagem divina, as virtudes e os vícios, e depois a representação do inferno e do paraíso. E é interessante que, quando lemos o que ele define como a representação do inferno e do paraíso, estão próximos daquilo que a tradição flamenga, curiosamente, definiria. Portanto, ou seja, as representações monstruosas, nós estamos a imaginar em Jerónimo Borges e outros que ele seguramente conheceria, eventualmente, do conhecimento de alguma obra de Borges. E, portanto, ali, quais incêndios e tormentos passa a alma que pecou em as penas do purgatório, como estão as penas das almas entre dores e esperança, purgando as suas culpas, ou, no caso do inferno, assim aquelas trevas palpáveis que escurecem e ofuscam todas as perdidas almas, que em formas muito lamentáveis e doentes deve de fazer dos monstruosos pecados atormentadas. Ou seja, ele tem também essa noção. Aliás, há um outro passo do tratado que ele defende os grotescos, exatamente como monstruosidades. Portanto, ele assume e defende, curiosamente, nos seus textos, não apenas uma imitação servil da pintura miguelangelesca, que ele considera ser a grande pintura do seu tempo, mas ao mesmo tempo, nomeadamente na iconografia cristã, toda uma tradição que remonta à pintura flamenga e, concretamente, a ilustra de forma extraordinária. Bom, e chegamos então ao final, o momento em que, mais de 20 anos depois, reparem, o Tratado da Pintura Antiga é terminado em 48, o Tratado do Retrato em 49, e só em 71 Holanda volta à escrita de tratados. E escreve um código que está em Lisboa, na Biblioteca da Ajuda, que é o da Fábrica que falece à cidade de Lisboa, completado por um segundo tratado chamado Da Ciência do Desenho e Entendimento da Arte da Pintura, na Paz e na Guerra. Aliás, qual era o objetivo deste segundo tratado? Convencer Dom Sebastião, como vocês aliás veem aqui, a passar à África. Aliás, ele faz parte daquele grupo de intelectuais notável, entre os quais Camões, não é? Que, à bem nascida segurança da lusitana antiga liberdade, como é designado Dom Sebastião dos Lusíadas, impele para o Norte da África. Portanto, aqui há responsabilidades várias. E uma delas é do próprio Francisco de Holanda. Uma das ilustrações deste tratado é, curiosamente, a armada portuguesa em forma de cruz entre as costas do Algarve e as costas da Mauritânia, ou as costas de Marrocos, rigorosamente, não é? O que mostra como Francisco de Holanda, em desespero de causa, já estava por tudo. Ele queria era ser chamado pelo Dom Sebastião para acompanhar as obras, por um lado, de defesa da cidade de Lisboa e do seu embelezamento, que é a fábrica que falece à cidade de Lisboa, e por outro, de estar ao serviço do monarca na paz e na guerra. Portanto, ou seja, o pintor ou o artista estar ao serviço do rei. Ora, apesar de não ter encontrado receptividade nenhuma, como se pode imaginar, o Dom Sebastião estava rodeado de um conjunto de jovens fidalgos que não podiam ouvir falar destes velhos, que vinham do tempo do avô e da avó, que ele, aliás, pretendia colocar a ilhas, tinham sido os grandes protetores da Holanda, não nos podemos esquecer dessa questão. A Holanda tinha vivido os tempos áureos debaixo da proteção de João III e de Catarina de Áustria,
Escreveu em 1572 uma carta a Filipe II oferecendo os seus prédios, também sem resultados imediatos. Só houve resultados já depois de Filipe ter assumido o reino de Portugal em 81, é que de facto Filipe dá uma tensa à Holanda, embora a Holanda tenha sido partidário do prior do Crato. Não nos esqueçamos a sua enorme relação com o infante Dom Luís, para quem, aliás, ele faz o Códice das Antiquárias, não é? Feito para o infante Dom Luís, depois está nas mãos do António Prior do Crato e é perdido, obviamente, com os bens do prior do Crato para Filipe. Por isso é que os dois códices estão em Madrid. O das Idades do Mundo eu acho que é oferecido por Holanda a Filipe. Eu tenho a sensação de que no fim ele deseja oferecer a Filipe a pedir ainda mais empréstimos e oferece o códice. Não é? Aliás, atualmente a Sylvie Desvart avançou a execução do códice das idades até mesmo o princípio da década de 80. Portanto, já não está como estava até 73, mas sim até 81. É muito importante que vocês percebam isto. Bom, ele quer publicar estas obras, já que não tinha conseguido publicar nem a versão portuguesa, nem a tradução espanhola do Tratado da Pintura Antiga, portanto, versão portuguesa de 48, versão espanhola de 63, tenta que estes, ao menos, sejam publicados. E é evidente que o texto tem que ser enviado à Inquisição. E há um despacho de Bartolomeu Ferreira, Frei Bartolomeu, que é um inquisidor dos Lusíadas, como eu já disse, não é? E que considera que o livro pode ser publicado e manda corrigir 2 trechos, um no primeiro tratado e parágrafos do capítulo 2 do segundo tratado. No primeiro tratado eram à parte, eram dos equipes que eram à parte do Holanda sobre a cobiça dos frades jerónimos. E então o Holanda fica penalizadíssimo e diz: eu até que sou tão apoiante da religião e das ordens, isto foi realmente um deslize, não sei o quê, porque há depois os comentários do Holanda, há censura do próprio do inquisidor. E as segundas objeções são muitíssimo mais substanciais. Em outra obra que aqui vai do mesmo autor, em Louvor da Pintura, se há de advertir, principalmente no segundo capítulo, que para estar bem definida a pintura, se há de declarar que a dita arte ou ciência é natural e adquirida por meio natural e indústria humana, e não é dom infuso e sobrenatural. Bom, lá está. E o mesmo que aqui o autor diz da ideia e desenho da pintura tem todas as outras artes. Portanto, tenta atirar abaixo toda a concepção neoplatónica de Francisco de Holanda. Francisco de Holanda, na esperança de poder publicar, altera palavras que não os conceitos. Não deixa de ser... Ou seja, vai pôr imensas vezes a palavra natural. Mas, na realidade, gato escondido com o gato rabo de fora, está lá o conceito neoplatónico que ele não altera, efetivamente. E, portanto, não deixa de ser curioso que o censor aristotélico, em nome do censor inquisitorial, em nome do aristotelismo restritivo, combate a teoria da ideia. Exatamente. Não quer aceitar de maneira nenhuma a teoria da ideia. E então, primeiro parágrafo. Mas escreve daquela ciência que não só aprendida pelo signo de outros pintores, mas naturalmente dada pelo sumo mestre Deus. Cá está. Gratuita no entendimento, procedida de sua eterna ciência, a qual se chama desenho. E não de busto nem pintura, o qual desenho assim natural no entendimento por Deus, de que ele tem a glória de quem nasce. É coisa tão grande e um dote tão divino que o mesmo que Deus obra nele naturalmente, obra ele em todas as obras, manuais e intelectuais, que podem ser feitas ou imaginadas. E assim como este desenho criado no entendimento ou imaginativa é nascido da eterna ciência incriada na nossa, assim a nossa ideia criada dá origem e invenção a todas as outras, a todas as obras, artes e ofícios que usam os mortais. No fólio seguinte faz uma série de modificação, principalmente chama desenho aquela ideia criada, no entendimento criado, que imita ou quer imitar as eternas e divinas ciências incriadas. Com que o muito poderoso Deus criou todas as obras que vemos e compreende todas as obras de invenção. Finalmente, após a última modificação, Holanda escreve ao longo da margem, já isto está emendado. Vamos então ver o que é que ele faz. Ou seja, não só, portanto, quando descreve a ciência do desenho, não só aprendida, mas naturalmente dada pelo sumo mestre Deus, gratuita no entendimento, procedida de sua eterna ciência, continuamos diante de um dom gratuito, concedido por Deus.
procedente da sua eterna ciência ou sabedoria infinita. O naturalmente justifica-se não só para conformar o texto à censura, mas pelo próprio destinatário da graça, que é o artista. Depois, volta a insistir que o desenho assim natural do entendimento de que ele tem a glória, de quem nasce, é uma coisa tão grande que ele obra. O que é que quer dizer? O desenho continua a ser uma coisa tão grande e um dote tão divino, sendo natural do entendimento por Deus de quem nasce, portanto, para todos os efeitos, tem uma origem divina, que dá, da mesma forma que Deus obra no entendimento, naturalmente, obra o desenho em todas as obras. Portanto, ele torna o desenho um mimético da própria obra divina no entendimento. Portanto, o mesmo que Deus, da mesma forma que Deus obra no entendimento, obra o desenho nas suas realizações. Não necessariamente, e portanto, em todas as obras, manuais intelectuais. Este elemento acrescentado, as manuais intelectuais, não necessariamente é resposta à censura, mas provavelmente para a clarificação do discurso. Porque não havia sido criada, não havia nada relativamente a esta questão que possa ser criada e imaginada. Em reforço do que acabava de dizer, o que é que ele diz? Assim como este desenho criado no entendimento é nascido da eterna ciência incriada na nossa, reparem, ciência incriada na nossa, assim a nossa ideia criada dá origem e invenção a todas as outras obras, artes e ofícios que usam os mortais. Ou seja, uma vez mais se insiste na origem do desenho, na eterna ciência incriada, fazendo equivaler esse processo de criação ao processo criativo subsequente do desenho, como ideia criada, ou dar origem e invenção a todas as outras obras, artes e ofícios, roçando mais uma vez a fundamentação metafísica da criação artística dentro da sua fé filosófica de sempre, ou seja, o neoplatonismo. Finalmente, reforça essa fundamentação de que modo, não é? Ou seja, pouco importa se chama eufemisticamente às ideias de Deus eternas e divinas ciências incriadas, pois radica nas mesmas o desenho, que as imita ou quer imitar, e afirma que o mesmo compreende todas as obras que têm invenção, forma ou formosura e proporção, tanto as interiores nas ideias, como as materializadas nas obras exteriores, o que em tudo coincide com o que afirmara décadas antes na pintura antiga, o qual desenho, como digo, tem toda a substância e ossos da pintura. Antes é a mesma pintura, porque nele está ajuntado a ideia ou invenção, a proporção ou simetria, o decoro ou decência, a graça e a honestidade, a compartição e a formosura, dos quais é formada esta ciência. Em conclusão, poderíamos dizer que no momento do confronto, a fé filosófica de Francisco de Holanda prevaleceu sobre a interpretação inquisitorial da fé religiosa católica. Eu digo isto que não necessariamente de toda a fé católica, não é? Porque a fé católica, se calhar, abrange um universo muito mais amplo e diversificado. Não é? Foi essa mesma fé filosófica, profundamente original e pioneira no seu tempo, na origem divina da pintura e no gênio inato e divinamente radicado do pintor, que o fez dizer e repetir desabridamente, num dos provérbios do final da obra, que os fidalgos ou os senhores, os reis os podem fazer, mas um famoso pintor, só Deus o pode fazer. Muito obrigado.